Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula como produzir um cartaz. Vamos aprender a produzir um cartaz, certo? Características de um cartaz. Então, o cartaz serve para instruir, informar ou convencer o receptor, ou seja, quem está lendo. Contém textos breves, claros e objetivos que garantem que a mensagem será imediatamente compreendida pelo leitor. Também apresenta imagens ilustrativas que procuram despertar a atenção das pessoas e facilitam na compreensão da mensagem. Geralmente apresenta verbos de comando ou apelativos como não perca, não deixe de, evite, colabore, faça parte e etc. Pode ter um título com finalidade de atrair a atenção do leitor e definir o assunto. Então, essas são algumas características de um cartaz. Qual a finalidade do cartaz? Ele pode ter a finalidade de instruir. Eu coloquei aqui um exemplo de um cartaz com tema sobre a dengue. Informar o que é a dengue e as formas de transmissão da doença. Ele também pode ter a função de orientar, que ele vai elencar ações necessárias para combater a proliferação do mosquito da dengue e incentivar, propor uma campanha do agasalho, divulgar propaganda de um produto ou evento. Na nossa atividade de hoje, a gente vai fazer uma divulgação que é a propaganda de um evento que vai ser sobre o circo. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então, nós temos um cartaz de vacinação. Campanha de vacinação contra a raiva. Está na hora de retribuir toda a alegria que seu amigo traz para a sua vida. Proteja e vacine seus animais contra a raiva. A raiva mata, proteja seu animal. Leve seu cão e seu gato ao posto de vacinação mais próximo. Tem informações. Tem o telefone e tem a data, 21 de setembro, das 8 às 17. Então, o cartaz, ele utiliza verbos, por exemplo, proteja, vacine e leve. Eles estão no imperativo com o objetivo de convencer o leitor a fazer aquilo que o texto propõe. Então, vocês precisam utilizar os verbos imperativos ou verbos de comando no cartaz de vocês. Utilização da linguagem verbal, que são textos, e não verbal, que são as imagens. Essa combinação favorece a compreensão, então ajuda o leitor a ter uma compreensão melhor do cartaz. Os recursos visuais, tamanho da letra, cores, a disposição do texto no cartaz e das imagens precisam ser bem utilizados. Por que precisa ser bem utilizados? Para ficar um cartaz bonito e organizado, não ter informação demais e também ser bem claro. A nossa atividade. Agora imagine que um circo chegou à sua cidade. Vai ter bailarinas, trapezistas, malabaristas e palhaços e estão animadíssimos para mostrar ao público a arte circense. Elabore um cartaz que informe ao público as datas e os horários dos espetáculos, além de incentivá-lo a assistir ao evento. Siga as seguintes etapas. Então, você precisa criar o cartaz, informando ao público as datas, os horários dos espetáculos e incentivá-los a assistir o evento. Primeiro, vocês vão criar o nome do circo, depois as atrações que serão apresentadas, o período de permanência no circo na cidade, os horários das sessões. Não se esqueçam da matinê aos domingos, que são os horários da manhã, e o local em que o circo estará instalado. Então, vocês precisam, antes de iniciar o cartaz, pensar. Pega um papel de rascunho, coloca o nome do circo, quais são as atrações que vai ter nesse circo, qual é o período
que ele vai ficar na cidade, são 2 semanas, 1 semana ou 1 mês, isso que vocês vão definir. Os horários, se vai ser pela manhã, se vai ser à tarde, as apresentações e o horário de cada apresentação. E vocês também precisam colocar um local imaginário aí de onde o circo estará instalado. Depois de definir isso, vocês vão criar textos que apresentem as informações por meio de frases curtas e diretas. Então, vocês vão colocar essas informações em frases curtas e diretas. Use verbos de comando a fim de convencer o público a assistir o espetáculo. Então, vocês vão usar os verbos assista, venha. Vocês estudarão sobre verbos de comando ou verbos imperativos. E a terceira etapa, depois de elaborar tudo aquilo, montagem do cartaz. Escolha os espaços onde serão colocadas ilustrações. Lembre-se de que tanto as imagens como os textos devem ficar visíveis. Colocar as imagens nos espaços determinados e escrever as frases com letras legíveis em tamanho adequado. Então, meu cartaz precisa ter um tamanho de letra adequado, não pode ser muito pequeno e também nem muito grande. Tem que pensar aí na proporção do papel que vocês vão usar para fazer esse cartaz, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão!